Olá a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane Nagati, eu sou cirurgiã dentista, mestre e doutora na área. Este é o meu terceiro vídeo aqui no canal, né? E eu gostaria de falar umas dicas, né? Algumas dicas para quem está prestando vestibular, né? De como se preparar para o vestibular. Como já havia dito no meu primeiro vídeo, eu fiz 4 anos de cursinho para odonto, né? Na verdade, eu errei muito, assim, para poder acertar. E, assim, eu quero dar algumas dicas, assim, para ver se facilita um pouco, né? A primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente está no vestibular, né? Seja no colegial, seja quer dizer, que é no ensino médio, né? Ou seja, no cursinho, né? Nós devemos ter disciplina. Eu lembro muito, assim, da época que eu fazia colegial, né? Assim, que as pessoas não botavam muita fé que eu ia passar. Só que, assim, eu nunca fui a aluna que tirava a nota mais alta do colégio, da escola, né? Do colegial. Assim, mas eu estava entre os melhores da turma. Mas, assim, eu não era a primeira, né? E muitas pessoas, quando eu falei que eu ia prestar odonto, né? As pessoas olhavam pra mim e falavam assim, nossa, coitada, nunca vai passar. Porque eu não tenho ninguém da família dentista. Eu era a única, né? A primeira, né? Meu pai não teve estudos, né? Mas assim, ele proporcionou o melhor para mim e para o meu irmão. E assim, quando isso aconteceu, e eu lembro que assim, porque eu não era, teve gente que era assim, tirava notas melhores do que eu, e muitas vezes não conseguiu entrar também na faculdade, sabe? Então assim, eu era muito comparada com essas pessoas. Só que a gente não pode se comparar com o outro, tá? Porque vai muito do momento também. Assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre é que nós devemos ter disciplina. Assim, hoje em dia, com a tecnologia, a gente está cada vez mais conectado no celular, né? No meu tempo não tinha celular. Eu fui ter meu primeiro celular, eu tinha 19 anos, para começo de conversa, e era apenas para ligar para minha família. Ela não tinha nenhuma tecnologia, sabe? Então, assim, eu tinha muita disciplina dos horários para estudar. Isso é fundamental. Assim, pode ter, assim, às vezes vai ter gente que vai estar tentando pelo sonho há bastante tempo. Quando eu entrei no cursinho, eu lembro que as minhas colegas, né, já estavam tentando há muito tempo, já há algum tempo, 1 ou 2 anos, né? E isso, assim, às vezes eu via que elas ficavam um pouco desmotivadas. Mas a gente, tudo tem um propósito, tudo tem na hora certa. Eu era muito focada, porque eu só tinha, assim, na verdade, assim, eu queria passar naquela universidade que eu queria estudar, por ser mais perto da minha família, né? E foi essa a minha opção no início. Só que daí, no final, eu já vi que eu devia abrir um pouco mais o leque, porque, assim, eu ia ficar mais feliz se eu passasse na faculdade do que se eu não passasse. E, assim, eu não tinha saído, assim, de fazer uma faculdade particular, porque, assim, minha família não tinha essa condição, assim, o curso de odonto em si, ele já é um pouco custoso, né? A gente já não sabia como que a gente ia bancar isso. Então, assim, eu, durante toda a minha jornada acadêmica, assim, eu acabei, assim, abrindo mão de muitas coisas, sabe? Assim, eu não sou uma pessoa de ficar comprando roupas, assim, à torta e direita. Eu dou muito valor ao dinheiro. Então, assim, porque o dinheiro é uma coisa que você some, né? Se você não cuidar. Então, assim, eu sempre abri mão, assim, para que eu pudesse fazer a faculdade, né? Então, assim, outra dica, que você muitas vezes vai ter que abrir mão de coisas para realizar um sonho.
E assim, a gente não pode muitas vezes ter tudo na vida. Às vezes você pode reservar para um outro momento, né? Mas assim, eu acho que eu ficaria mais feliz de eu estar onde eu cheguei, hoje eu vejo onde eu cheguei até esse momento. E assim, me dá uma imensa felicidade eu ter tido a oportunidade. Eu sei que muitas pessoas vão falar assim, ai, mas o dinheiro, né? Preciso ter o dinheiro para poder estudar. Eu conheço pessoas que tiveram uma boa condição financeira, possuem uma condição até que razoável, mas assim, não querem assim, estudar, assim, não é da pessoa, né? Pensar. Eu, assim, e conheço também pessoas que batalharam para chegar na faculdade. Não é porque você não estudou você mora numa região que você não pode estudar. Eu acho que a gente tem que ter perseverança. Eu lembro que na época que eu fazia cursinho, tinha uma biblioteca perto do cursinho onde estudava. Ficava na rua, inclusive, na mesma rua. Eu ia até lá, às vezes eu passava o horário do meu almoço, eu ficava lendo alguma coisa, né? Ficava lendo, eu lia todos os livros sugeridos pelo vestibular, né? Que ia cair. E assim, a gente tem que ver o edital daquele vestibular, né? Muitos de vocês vão querer prestar só aquele. Então, assim, por N motivos. Então, assim, se prepara para aquele vestibular. Hoje também tem o Enem, né? Hoje tem maior possibilidade também de conseguir uma bolsa, né? Nas faculdades privadas, né? Porque hoje tem as provas do Enem que ajudam, tem com o ProUni. Então, assim, você sempre procure sempre fazer o seu melhor. Não se compare com as pessoas, né? Eu acho que cada um é cada um. E também outra dica importante, assim, é que você também não fique ouvindo muito o que os seus colegas acham, o que o seu parente acha. Porque eu acho assim, hoje em dia a gente não fala conselho, né? A gente fala que é crítica construtiva. Mas olha, se crítica construtiva ou conselho fossem bons, né, a gente vendia. Então, assim, eu lembro uma vez, né, às vezes eu me lembro da época que eu fazia cursinho. E, assim, uma pessoa muito próxima à minha família falou uma vez para o meu pai, que eu fiquei muito chateada, porque, assim, na verdade, a pessoa mentiu para o meu pai. Assim, falou uma mentira para o meu pai. Tipo, que uma outra conhecida nossa, outra pessoa, né, tinha prestado odonto. Na época já tinha feito, acho, 2 anos de cursinho, né, tinha prestado odonto e tinha passado. Assim, e assim, era mentira, na verdade. Essa pessoa não tinha prestado odonto. Tinha prestado outro curso, mas não era odonto, né, e passou, assim. Só que assim, a gente sempre teve um pé assim no chão, assim. Eu tenho um ditado também que eu falo, né? Que assim, antes só do que mal acompanhada, tá? Eu procurava, por exemplo, eu tirava, no meu último ano de cursinho, eu errei bastante. No meu último ano, eu resolvi, assim, tirar o domingo, assim, pra descansar. Às vezes, eu pegava e fazia a redação da semana. Eu sempre fazia uma redação por semana. Então, assim, foco, porque às vezes não dava tempo de fazer redação. Então, eu fazia uma redação por semana. E domingo, normalmente, era para eu descansar. Então, assim, que isso me ajudou muito, assim. Às vezes, pessoas me criticavam que eu não saía, mas, assim, muitas vezes eu saio e a pessoa fica falando, o que você tá fazendo da sua vida? Isso era muito chato, muito desagradável, né? Porque, assim, todo mundo já sabia o que eu fazia, né? Porque, assim, tinha os fofoqueiros de plantão. Então, assim, não tinha por que perguntar a mesma coisa várias vezes. Então, tipo,
Quando eu resolvi assim tirar o domingo apenas para descansar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Assim, eu não via ninguém, assim, eu procurava não ver. E às vezes apareciam as pessoas, mas assim, meus pais sempre deram um jeito, assim, das pessoas não me perturbarem. Então, assim, foi uma coisa, assim, minha família sempre foi meu porto seguro, que me ajudaram bastante nesta fase difícil. Outra dica também, que eu sempre falo aqui, né? Às vezes, assim, aula dada sempre é aula estudada. Então, assim, se você tem, você vai pro cursinho, só o cursinho não vai fazer você passar, entendeu? Uma coisa que as pessoas às vezes pensam assim, tá fazendo, né? Tô investindo no cursinho, mas assim, pro meu filho passar. Mas assim, a pessoa chega em casa, não estuda. Eu acho assim, ir para o cursinho não vai fazer você ser aprovada no vestibular, tá? Assim, a gente tem que estudar, tem que fazer a nossa parte também, tá? E fazer a sua parte, fazer os exercícios, assim. Se você tá focada naquele vestibular, por exemplo, a UEL, que é onde eu me formei, pega os vestibulares anteriores, que eles vão ter, assim, mais ou menos o mesmo formato. Então, assim, resolve os exercícios também. E depois, assim, que você corrigiu, você vê aquelas questões que você errou, você vê o que estava errado, tá bom? E isso é um treinamento para quando você for fazer o vestibular, você está mais preparado para a prova. Outra coisa que eu também gostaria de ressaltar também é a importância, né, de uma boa alimentação saudável. Eu ficava o dia inteiro no cursinho, mas eu levava marmita de casa para poder passar o dia no cursinho, que eu sempre fui muito focada. Eu acho assim que tem gente que conseguia, eu tive colegas, né, que fizeram 2 anos de cursinho, daí depois resolveram estudar em casa também, apenas em casa, né, que não tinha sido aprovado, e deu super certo, sabe? Assim, se você tem um cronograma, se você consegue ter uma disciplina, né, de estudo, uma rotina, você consegue passar, tá bom? E assim, sempre também se hidratar bem, assim, dormir bem é fundamental, porque eu acho que a pessoa precisa dormir para poder assimilar tudo que você viu durante o dia. Outra dica também é praticar alguma atividade física, seja uma caminhada, seja uma academia, pilates, vôlei, futebol, seja qualquer uma, porque eu acho que a atividade física libera substâncias, né, que você fica um pouco mais relaxado e você consegue pensar melhor, assim, sempre é muito útil, né? E assim, eu sei que muitos pensam também, assim, na hora de prestar assim, a prova, mas assim, eu acho que se eu passar, eu vou ter que gastar muito dinheiro, assim, porque tem livro para comprar. Eu confesso para vocês o seguinte, eu até comprei alguns livros durante a minha graduação, mas assim, eu vou falar bem a verdade, hoje, boa parte dos livros que eu comprei na graduação eu não utilizo, porque a gente muda, a gente acaba adquirindo o livro que é da nossa área depois, sabe? Então assim, a gente vai vendo os livros assim que vai ajudar, que vai ter sentido pra gente depois que a gente se forma, sabe? E assim, os livros que eu adquiri na graduação, eu estudei pra prova e assim, guardei, né? Tá lá. Assim, claro que
eventualmente, se eu precisar consultar, né, alguma coisa que eu tô na dúvida, eu vou lá e pego. Mas assim, não é necessário. Hoje em dia existem outros métodos também, né? Tem a biblioteca para você emprestar o livro. É claro que você, na semana da prova, se você for lá para pegar o livro mais recente não vai estar disponível para você, né? Mas assim, sempre que você tem um sonho, independente do curso que você vai prestar, busca ele, acredita que você vai passar. Eu, assim, eu sempre falo que se eu puder, tipo, que se eu passei, assim, todo mundo pode passar. Mas assim, sempre bom acreditar no sonho. Você é capaz, independente daquilo que você sonha. Se você sonha ser um juiz, por exemplo, você vai ter que estudar muito, vai ter que fazer direito, vai ter que... Tudo vai ter, você vai ser avaliado na faculdade. Então, assim, o mundo é constante, é uma constante competição também. Vocês vão aprender muito isso. E assim, nunca desista do sonho. Assim, quando eu passei no vestibular, no ano anterior à minha aprovação, eu não tinha ido nem para a segunda fase do vestibular, para vocês terem uma ideia. E acabei, assim, passando. No meu último ano de cursinho, que foram 4 anos, deu tudo certo. Foi assim, uma experiência muito gratificante, né? Os sonhos não acabam, né? Depois a gente tem outros sonhos. Eu tive sonho de fazer mestrado, tive sonho de fazer doutorado, porque eu quero seguir a carreira acadêmica. Estou em busca disso. E o que eu tinha para dizer era basicamente isso, né? Assim, sempre, e por fim, assim, sempre acreditem em Deus, assim, se apegue, né, na sua fé, na sua crença, né, que tudo vai dar certo no final, tá? E vocês, assim, alcancem os objetivos, assim, mas assim, sempre use, tenha foco, tá bom? Basicamente o que eu tinha pra dizer era isso. Eu, assim, tinha mais coisas, né? Mas assim, isso é o básico, né? Pra vocês pensarem, né? Assim, refletirem, assim, de criar um cronograma, criar uma rotina de estudo, ver o que funciona melhor pra você. Nos meus 3 primeiros anos de cursinho, eu ia de domingo a domingo para o cursinho, né? E assim, que domingo tinha os plantões, mas tipo, às vezes isso não funciona ir no plantão. Pra mim, eu acabava perdendo o dia, né, de domingo. Daí, no último ano, eu mudei de cursinho novamente, né? E eu ficava de segunda a sábado só no cursinho e domingo eu descansava. Então, super funcionou comigo. Veja o que funciona com vocês. E eu gostaria de pedir, se vocês gostaram, curtam esse vídeo. Também se inscreva no meu canal. Eu não tenho uma rotina muito fixa, né, de quando eu vou postar. Mas se inscreva no meu canal. Sigam as minhas redes sociais, que o Instagram é doutora.cristiane_odonto. Lá também eu faço bastante post, tem algumas lives que eu participei também e outras coisas mais. E a minha página do Facebook, que é Cristiane Nagati, cirurgia dentista. Bom, é isso. Um beijo e bom final de semana.